Bom dia, queridas irmãs. Vocês são amadas do Senhor. Amém. Nessa manhã, o tema dessa nossa comunhão é o novo coração e a nova aliança. Deus, o Senhor tem um desejo. E esse desejo está em Apocalipse 21, versículo 5, que diz: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nosso Deus quer fazer nova todas as coisas. E Ele faz essa obra por meio de Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amadas irmãs, esse versículo é um versículo muito importante, porque é um versículo que diz a todos nós se nós estamos ou não em Cristo em realidade. Porque aqui diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu sou novo. As coisas antigas já passaram. Agora, nós temos que perguntar: nós permanecemos muito tempo em Cristo ou pouco tempo em Cristo? Ou preferimos permanecer em nós mesmos? Para você, amada irmã, as coisas antigas já passaram? Ou você vive remoendo as coisas antigas? Ou você vive pensando nas coisas antigas? A palavra fala de uma maneira muito clara: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando nós olhamos esse versículo e vemos a nossa condição, surge um anelo, um clamor em nosso interior. E esse clamor é o clamor de Salmo 51, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa palavra criar é trazer algo à existência. É trazer algo à existência. Então existe essa necessidade, esse anelo, porque ao vermos o que a palavra diz, ao vermos a nossa condição, nós temos em reação: Senhor, se você quer fazer tudo novo, você tem que tornar-me a pessoa nova. Isso Cristo já fez, mas nós pedimos essa realidade. E por isso que nessa comunhão nós temos que perguntar e ser muito sinceras diante de Deus: nós somos novas ou velhas? Temos vivido por meio do novo ou por meio do velho? O Senhor está voltando, já não resta muito tempo para nós. Como nós vamos viver? Nós temos que escolher esse caminho. E é muito importante
nesse trabalhar do Senhor, tornando-nos novos a cada dia, é muito importante o coração novo. Por que um coração novo? Por que um novo coração? Para termos uma nova vida. E hoje, de manhã, nós vamos ver de uma maneira mais clara. É porque Deus quer firmar uma aliança conosco. É uma nova aliança. O novo coração é para a nova aliança. O que o Senhor deseja é que o nosso viver seja o viver de uma pessoa que tem uma aliança com Deus. Eu não vivo de qualquer jeito. Eu não vivo fazendo a minha vontade. Existe algo que me governa no meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Deus. Amada irmã, você tem um pacto com Deus ou não? Uma vez eu ouvi um servo de Deus falar algo que me impressionou muito. Disse assim: na Bíblia nós temos o antigo pacto. E aí também temos um novo pacto. O grande problema de nós cristãos é que antes vimos o homem preso ao antigo pacto por causa da lei. Mas muitos cristãos pensam que o novo pacto é um pacto de liberdade, não estamos mais debaixo da lei, e vive como uma pessoa que não tem pacto com Deus. Tem um viver de alguém que não tem uma aliança com Deus. Então, esse irmão falou: uma pessoa que não vive o novo pacto não tem impacto em suas vidas. Nossas vidas têm impacto ou não? Deus então quer colocar em nós um novo coração. E vamos ver algumas porções do Antigo Testamento que nos mostrarão alguns pontos importantes que eu quero que vocês, irmãs, prestem bastante atenção. Em quem Deus quer colocar um novo coração? É no seu povo. Mas qual é a condição desse povo? O livro de Ezequiel e o livro de Jeremias desenvolvem esse assunto do novo coração, do espírito novo e da nova aliança. Então vamos ver o que essas porções revelam a nós, para que sejamos iluminadas. Ezequiel 11:16 diz, nós vamos ler de 16 a 21, né? Mas vamos comentando um por um. Ezequiel 11:16 diz: portanto dizem, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Aqui nos mostra que pelo fato do povo de Israel ter sido infiel ao Senhor, ter sido infiel àquele pacto que eles tinham com Deus, em que situação eles ficaram? Aqui diz, ainda que os lancei para longe. O resultado de se afastar de Deus, de um viver sem aliança com Deus, é nós terminamos longe. E ainda mais, não somente longe. E aqui diz assim, e ainda que o espalhei pelas terras, longe e espalhados, cada um no seu canto. Amada irmã, qual é a sua condição hoje? Você está longe ou está perto? Você está edificada ou você está espalhada?
Mas aqui podemos ver o amor e o coração de Deus. Mesmo longe, mesmo espalhado, o Senhor disse: eu lhe servirei de santuário por um pouco de tempo. Eu vou ser o seu abrigo provisório nas terras para onde fora. Por quê? Porque qual é o desejo de Deus? Está no versículo 17. Dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, amada irmã, você pode ver, não interessa qual seja a condição atual, o que Deus tem no seu coração você está espalhada? Vocês estão espalhadas? Eu irei ajuntá-las. Amém? Amém? Eu irei recolhê-las e lhes darei a terra de Israel. Por quê? Porque o amor de Deus, o propósito de Deus é nos dar a herança que Ele preparou para nós. Este é o coração de Deus para você, amada irmã. Você sabe, esses versículos diz assim: assim diz o Senhor Deus. Essa expressão Senhor Deus aparece no livro de Ezequiel, sabe quantas vezes? Em geral, nos outros livros do Antigo Testamento aparece uma vez, 5 vezes, talvez 10 vezes, mas no livro de Ezequiel aparece cerca de 210 vezes. Isso quer dizer o quê? Aqui diz: Senhor Deus está falando. Quem está falando isso para você é o seu Deus, é o seu Senhor. E se fala tantas vezes essa expressão, assim diz o Senhor Deus, é porque precisamos dar bastante atenção. Deus prometeu trazê-los de volta. E aí, no versículo 11 de Ezequiel, no versículo 18 de Ezequiel 11, diz assim: voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Isso quer dizer, durante o tempo em que estiveram longe, viram a sua condição, se arrependeram, e o Senhor os trouxe de volta. E a atitude deles ao voltar é o quê? Tirar os ídolos. Porque o que nos leva a afastar de Deus são os ídolos. E aqui diz também as suas ídolos detestáveis e todas as suas abominações, que são os pecados, coisas detestáveis. O que nos afasta de Deus são ídolos. Amada irmã, você está perto de Deus ou longe de Deus? Se você está longe de Deus, é porque há ídolos e porque há coisas que você faz que não agrada a Deus, que Deus considera abominação. Você sabe, aqui ele diz: eles voltarão para ali, tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis. Isso quer dizer que houve uma mudança. Antigamente Deus falava para eles: joga fora os ídolos. Eles não queriam jogar, buscavam os ídolos, amavam os ídolos. Mas agora, depois desse período no exílio, ao voltarem, teve uma mudança. Aqueles ídolos detestáveis, você passa a detestar o que antes amava. Sentir nojo das coisas do mundo e das abominações. Aí entramos no versículo 19, que é ligado ao tema de toda essa conferência: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles,
tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Então preste atenção às características de um novo coração que Deus quer dar. Preste atenção, aqui diz: dá-lhes um só coração. Não é uma questão simplesmente de ser um coração novo, é um só coração. Amadas irmãs, nós somos muitas aqui. Quanto? 350, né? É isso aí? 350 irmãs. São 350 corações? Não. São 350 corações novos? Não. Quantos são? Um só coração. Você está conseguindo ver característica do coração novo? Quando eu contato você, eu percebo, nós temos o mesmo coração. Isso é sinal de que nós temos esse coração novo. Não é você ter um coração novo, eu tenho um coração novo. Deus vai nos dar um só coração. Não somente isso, espírito novo porém dentro dele. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Aqui o Senhor diz de uma maneira muito clara: este seu coração velho é de pedra, é um coração duro. Amada irmã, seu velho coração não é duro? Você pode achar que não é, dizer: não, esse meu velho coração é bom demais, cheio de amor. Deus diz assim: você não sabe nada, é de pedra, é duro. Nesse coração de pedra eu não posso trabalhar nada, eu não posso escrever nada. Mas eu vou dar para vocês um novo coração e um novo espírito. Por quê? Com esse coração velho é impossível amar a Deus. É impossível amar os irmãos. Esse coração de pedra, com esse coração de pedra, é impossível amar a Deus. Esse coração de pedra é um mundo. E por que o Senhor nos dá um espírito novo? Porque nós todos estávamos mortos. E quando Deus coloca em nós esse novo coração e esse espírito novo, qual vai ser o resultado? Está no versículo 20: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Aleluia! Olha só, aqui diz: quando Ele nos dá esse novo coração e esse espírito novo, qual é o resultado? Nós vamos andar na sua palavra. Não só andar, nós vamos guardar a sua palavra. Não somente guardar, nós vamos executar as suas palavras, as suas ordens. E o resultado, todos verão: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso quer dizer o quê? Esses dois lados, eles serão o meu povo. Quer dizer que as pessoas, Deus vai declarar: eles são meu povo. E nós vamos declarar: Ele é o nosso Deus. Deus fala a nosso respeito e nós também falamos a respeito do Senhor. Nós vemos aqui que aqueles que estavam espalhados agora são ajuntados, o Senhor os reúne e os une agora com um só coração. Vocês sabem, irmãs, o que Deus quer fazer com todas vocês, quer
uni-las, dar a todas um só coração. E também operar uma transformação espiritual. Porque aqui fala de um novo espírito e dar um coração de carne. E também fala de um relacionamento especial nosso com Deus. Nós somos o povo de Deus, Ele é o nosso Deus. Eu quero falar que o compromisso que Deus tem com esse propósito e com cada um de nós é um compromisso sério. Por isso, na Bíblia, nós temos a questão das alianças. O Senhor firmou aliança com Abraão. Nós não temos tempo para entrar nesses itens. Deus firmou aliança, com o povo de Israel, junto com Moisés. Deus firmou aliança com Davi. Tudo em aspectos diferentes. Mas essas alianças não produziram aquilo que Deus queria. E aleluia, daí veio o Senhor Jesus. E aí surgiu a nova aliança. E essa nova aliança realmente consegue produzir o que Deus sempre desejou nas nossas vidas. Ezequiel 11:21 dá um alerta. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras. Isso quer dizer que enquanto todos estão jogando fora os seus ídolos, o Senhor diz: vai haver uma minoria que vai ainda estar apegada aos seus ídolos e vão receber as consequências disso. Não vamos achar que nós somos supermulheres, que somos fortes. Isaías 53, versículo 6, diz algo muito importante. Aqui diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós, sem exceção. E cada um se desviava pelo caminho. Cada um. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus sabe a nossa condição. Nós é que não sabemos. Mas Deus enviou o seu Filho. E ele cumpriu a obra da redenção. O Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E eu gostaria de ler Ezequiel 18, a partir do versículo 23 até 32. Por quê? Porque isso é um apelo de Deus. Um apelo de Deus que eu sei que Deus quer fazer nessa manhã. Eu quero que vocês mudem de vida. Você pode dizer: não, eu estou muito bem espiritualmente. É o que nós achamos. Para a realidade que Deus deseja. Quantos por cento você já chegou? 99%? Você já chegou em 50%? Nós não temos muitas coisas para nos arrepender, mas como Deus vai poder nos transformar se nós não temos arrependimento? Por isso que eu vou ler essa porção. Ezequiel 18, a partir do 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Você pode ver, o Senhor está rasgando o seu coração para nós.
Versículo 24: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Eu sou justo, eu sou bom, mas eu acabo fazendo as coisas detestáveis. O Senhor diz: você acha que assim vai viver? Ah, mas eu sou justo. Mas como está vivendo? O que está fazendo? Olha, de todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Sabe por quê? Porque nós temos um conceito errado, e Deus está quebrando esse conceito. Nós temos conceito de contracorrente. Então, hoje eu fiz 10 coisas boas, eu posso fazer 5 coisas ruins que eu estou ainda ganhando. Eu estou com um saldo de 5. Você está rindo, mas você não tem esse conceito? Quantas coisas você faz e diz assim: eu também tenho o direito de ficar na carne, né? Porque eu tenho mexido, eu tenho o direito de ficar na carne, eu ainda tenho crédito ainda. Você tem crédito? O Senhor diz assim: está zerado. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Tem um semáforo, está verde, você passou verde, né? Certo? Então, outro semáforo vermelho, você parou. Você assim: olha, eu cumpri, eu tenho 2 pontos a meu favor. Eu passei no verde, parei no vermelho. Agora, no próximo vermelho, eu vou cruzar. Por quê? Eu tenho um crédito de 2 pontos positivos, né? Existe isso? Você pode ter parado em 1000 sinal vermelho. Passou 1, multa. Ezequiel 18, 25. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Quantas vezes você acha que Deus não é justo? Não, isso não deveria ser assim. A palavra de Deus diz isso e você diz: não é bem assim. O que o Senhor fala aqui não está muito certo, não. Então o Senhor pergunta: então é o seu caminho que está certo? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Olha só o 27. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu, e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Então o Senhor diz: não importa como foi, se converta. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque quando olhamos para as nossas vidas, vemos tanta coisa inadequada aí. E nós vamos ficar insensíveis. (28) 28. Pois se considera e se converte todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então o Senhor está falando: vocês têm muitos problemas. E aí, no versículo 31, ele diz onde está o problema: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes. E aí ele diz assim: criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel?
porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-vos e vivei. Então o Senhor está falando para o povo, sabe qual é o problema? O problema está no coração de vocês. Vocês precisam de um coração novo e de um espírito novo. Não adianta ter um coração velho e espírito morto. Vai continuar sempre do mesmo jeito. Você tem que criar. Agora, a questão é, como é que eu vou criar? Eu consigo criar? Não. Nós não conseguimos criar. Mas temos que ter esse desejo, Senhor. Eu quero esse novo coração, esse espírito novo. Aí o Senhor nos dá o caminho para que isso se torne realidade. O Ezequiel, ele irá tratar desse assunto, tá? E aí Deus fala uma coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês, queridos irmãos. Vamos ler agora Ezequiel 36, de 22 a 28. O Senhor diz assim, mostra por que Ele quer nos salvar. Essa porção é uma porção bastante forte, mas eu quero que vocês compreendam. Versículo 22, Ezequiel 36, 22. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Quero que vocês compreendam quando que ele diz assim, quando ele diz, não é por amor de vós que eu faço isso, isso quer dizer, não é porque vocês são bonzinhos e amáveis que eu faço isso. A origem da minha ação, essa questão de eu querer salvá-los, não é porque vocês são bonzinhos e são muito amáveis, mas é por causa do meu nome. Isso foi algo que eu estabeleci. 2 Timóteo 1,9 explica isso para nós. 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Foi decisão de Deus, não é porque nós éramos amáveis. Entenderam? Então, não olhe para você, olhe para a decisão de Deus que quer salvar você, que quer mudar você, quer mudar a mim. Tito 3,5, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Voltando para Ezequiel 36, agora para o versículo 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes por meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Quer dizer, vocês profanaram meu nome, certo? No meio das nações, mas eu sou Deus, eu vou mostrar às nações quem eu sou, e eu vou mostrar o meu amor e o cuidado, mesmo para pessoas como vocês. Está vendo? Esse é o nosso sentimento. Eu que sou um grande pecador, por que você me salvou? Pois sabe, quando nós lemos a biografia de muitos servos de Deus do passado, grandes servos de Deus, eles dizem o seguinte, que um dia, quando estiver na eternidade, a primeira pergunta que eles farão para o Senhor será: Senhor, por que você me salvou? Por que se sentem tão indignos? Nós temos esse tipo de coração.
aqui o Senhor expõe: é pelo meu nome, é pela minha santidade. Eu vou exercer algo em vocês para mostrar às nações quem eu sou. Amém? O versículo 24 diz: tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então você vê a ação de Deus ao vindicar o seu nome, nos tomar dentre as nações. Estávamos todos espalhados, vai nos congregar e nos trazer para a terra, para a boa terra, para Ele mesmo. Daí o versículo 25 de Ezequiel 36: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Aqui nós temos dois problemas, tá? As imundícias e os ídolos. E aqui nos mostra que o Senhor vai aspergir água pura sobre nós. E essa água pura, na verdade, se refere ao sangue do Senhor, esse sangue redentor, de acordo com Zacarias capítulo 13, versículo 1. Zacarias 13, versículo 1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Voltando para Ezequiel 36, olha agora o que diz o versículo 26, é ligado de novo ao tema dessa conferência: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então preste atenção, coração novo e espírito novo sempre caminham juntos. Tá certo? É porque temos um espírito novo que que faz com que nós possamos ter um coração novo. Então, eu só vou manifestar esse coração novo se eu estiver no Espírito. É dessa maneira que o Senhor muda o nosso ser. O Senhor nos dá um coração novo e um espírito novo. O coração e espírito. O espírito é para recebermos o Senhor. O coração é para nós amarmos o Senhor e os irmãos. O Senhor diz de uma maneira muito clara: com coração de pedra, coração duro, é impossível nós amarmos o Senhor. E com espírito morto, como nós vamos agir? Por isso o Senhor nos dá um espírito novo e um coração novo. Alguns dizem assim: Miguel, estou com dificuldade de amar o Senhor. Não é o seu esforço. Use o coração novo que Deus te deu, que está no Espírito. Ele é aquele que vivifica e reaviva o nosso espírito. A lei opera no homem de que maneira? De fora para dentro. Mas com coração novo e espírito novo, Deus nos transforma de dentro para fora. Louvado seja o Senhor. A falha do povo é exatamente esse coração de pedra e o espírito amortecido. A nossa falha é o coração de pedra e espírito amortecido, mas Deus veio mudar a situação. Amém? Amém. Então, um coração de carne é um coração sensível, flexível,
pode se escrever em cima, pode se trabalhar em cima. Coração de pedra, não. Ezequiel fala desse espírito novo e coração novo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que Jeremias fala de renovar a nossa mente. São dois aspectos de um mesmo fato, porque com o espírito novo nós temos renovação da nossa mente. Então, agora voltando para Ezequiel, eu vou ler de novo Ezequiel 36, versículo 26, tá? Eu vou ler de novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Agora, no versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso mostra, isso é a prova que é o Espírito que nos capacita a viver e fazer a vontade de Deus e a palavra de Deus. Certo? Então você pode ver, Deus quer nos dar um coração novo, um espírito novo. É para que nós tenhamos um viver segundo a palavra de Deus. Não é simplesmente, eu ganhei um coração novo. E aí, para que é? Nós temos que saber esse propósito. E esse propósito é mostrado para nós. Agora vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então aqui o Senhor já fala da nova aliança, tá? E aí nós vamos ver que a nova aliança, junto com essa menção de Jeremias, com a menção daqueles versículos de Ezequiel, nós vamos ver que tem tudo a ver com um coração novo e um espírito novo. O Senhor fala que firmará uma nova aliança. Versículo 32 de Jeremias 31. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante ele os haver desposado, diz o Senhor. O Senhor diz, no passado eu fiz uma aliança com seus pais, mas eles anularam a minha aliança. Então quem quebra a aliança não é Deus, somos nós. Mas o versículo 33 nos diz uma coisa: pois esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Está vendo? Essa expressão, eu serei seu Deus, eles serão o meu povo, é que faz a conexão com aquelas porções de Ezequiel. Aqui o Senhor diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Aleluia. Então, por que Deus quer nos dar um novo coração? Porque o coração de pedra, do coração de pedra, ele não pode escrever nada. Mas do coração de carne, ele pode. E se ele escrever em nossos corações, nos dando esse coração novo e o espírito novo, nós vamos poder viver essa nova aliança com ele. Já não vamos mais falhar. Então,
Amadas irmãs, você sabe qual é o intuito dessa conferência de irmãs? É que no final dessa conferência, Deus possa dizer: Dom Bernardo, eu ganhei 350 pessoas que firmaram uma aliança comigo. E que vão viver essa nova aliança. Porque é por meio do Espírito e da Palavra de Deus é que nós vamos cumprir a vontade de Deus. Não é a nossa capacidade, é o Espírito de Deus, é a Palavra de Deus. Ele consegue escrever a palavra em nossos corações. Então nosso coração e a palavra se tornam uma só coisa. Com meu coração novo eu posso amar a palavra, eu posso amar o Senhor, eu posso andar na presença dEle, ter um viver de alguém que tem uma aliança com Deus, governados pela aliança com Deus. Você pode ver, quando ele fala em coração novo, espírito novo, ele sempre conecta com guardar a minha palavra, ouvir minha palavra, executar minha palavra, não é verdade? Então o coração novo é para quê? É para que o Senhor possa escrever essa sua palavra em nosso interior. Olha, Jeremias 31, 34... Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não é maravilhoso isso? Agora, eu vou dar um pulo para o Novo Testamento, para uma porção que nós conhecemos bem, que é 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos ver. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos a necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Olha o versículo 2, eu quero que os irmãos percebam, amados irmãos, vocês percebam. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Versículo 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Versículo 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui nós já podemos ver uma realidade dessa nova aliança, e está ligada ao coração. Então preste atenção, no versículo 3, Paulo diz que os coríntios estavam já manifestos como carta de Cristo,
produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Você pode ver a conexão desse versículo com aquelas porções que lemos antes, está certo? Então você pode ver uma coisa, Paulo diz, o ministério da nova aliança produz uma coisa, produz algo que é escrito no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Esse ministério produz uma carta nos corações, uma carta que pode ser lida, mas não é escrita com tinta, é escrita com Espírito do Deus vivente. É uma carta escrita nos corações. Então Paulo, quando ele ministrava, quando ele estava ajudando os coríntios, algo estava sendo escrito no coração dos coríntios. Isso se tornou uma carta que todos podiam ler. Por quê? Porque os coríntios tinham um coração de carne. Porque Deus deu a eles um coração de carne. E aí, outra coisa, que quem trabalha, quem recebe a palavra de Deus e ministra, também algo é escrito em seus corações. É que está no versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Isso quer dizer, olha a riqueza dessa nova aliança. Quando eu tomo o Senhor como Espírito e vida e ajudo alguém, algo é escrito no coração desse que é ajudado e é também escrito no coração do ajudador. Está vendo? Existe uma carta. Então quando a pessoa olha diz assim, você é alguém que ajuda os outros, porque eu vejo no seu coração a sua preocupação e o amor pelos irmãos. É assim que as pessoas descobrem, conseguem ler no seu coração, eles conseguem ler. Esses irmãos, essas irmãs, não conseguem sair do seu coração, porque foram escritos no seu coração. E aí, quando olha para aqueles que foram ajudados, eles veem, Deus produziu algo em vocês. Deus produziu algo em vocês e você ama aqueles que estão ajudando vocês. Amados irmãos, e aqui diz que quem nos habilita para essa nova aliança não somos nós, mas é o Senhor Deus que nos habilita. Não é da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Por que eu quero concluir com essa porção e esse aspecto? Porque, queridas irmãs, o serviço de vocês na igreja é muito importante. E o cuidado que vocês têm uma pelas outras é muito importante. O desejo de Deus nessa manhã é que toda essa realidade, o serviço, não seja um serviço na carne, mas no Espírito. Que seja um Espírito com uma realidade desse coração novo e Espírito novo. Juntamente com a palavra de Deus. E o resultado é que qualquer irmão ou irmã, quando olhar para o seu coração, vai conseguir ler a carta do nome dos irmãos e irmãs que estão escritos no seu coração. Se você olhar para cá dos outros, para olhar umas para as outras, ali também estará o nome de todos. Não é isso maravilhoso? É isso que Deus quer para esses tempos finais. Imagina, 350, os que estão aqui fora, aqueles que estão assistindo pela internet, vocês também, queridas irmãs. Se todas vocês
porque receberam esse coração novo e espírito novo, porque vivem essa nova aliança, são ministros da nova aliança. Um testemunho forte será gerado, algo que conseguirá ser lido por todos os homens, para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Jesus é o Senhor. Amém.